Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos reunidos nesta manhã na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos tratar de um tema específico. O assunto é vício. Nós vamos conversar sobre vício, mas já já a gente vai falar um pouco mais detalhadamente. Vamos agradecer ao Senhor nesse primeiro momento por essa manhã que Ele nos deu, com mais um dia de vida, suas misericórdias se renovando nesta manhã conosco. Isso é motivo de agradecimento. Vamos louvá-lo, né, e agradecer a Ele por esse momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos primeiramente porque o Senhor é bondoso. Nos deu mais um dia de vida, uma oportunidade para vivermos conforme a tua vontade. Que a tua palavra que vai ser trabalhada nesta manhã faça o efeito que o Senhor quer, Senhor, em nós. Clamamos a ti, ó Espírito Santo, que ilumine as nossas mentes, que dê sentido a essas palavras aos nossos corações e que saiamos nesta manhã com esse desejo de viver a palavra do Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Pai, por tudo. Obrigado pela liberdade que temos de falar e de ouvir também a tua palavra. Sabemos que há irmãos pelo mundo que não têm este mesmo privilégio e nós temos. Então nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, e clamamos pelos nossos irmãos também que sofrem perseguição por causa do nome do Senhor Jesus. Abençoe o nosso tempo, Senhor, que ele renda na tua presença e que saiamos ao final abençoados por ti. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós hoje vamos conversar um pouco sobre vício. Situação que muitos de nós convivemos com algum familiar, um conhecido, um amigo, e é importante nós refletirmos sobre isso e ver o que a palavra de Deus tem a nos orientar a respeito. Eu vou usar como base a passagem bíblica, o trecho bíblico que está lá em 2 Pedro 2,19. Lá diz dessa forma, né? É um trecho do versículo. Diz assim: pois o homem é escravo daquilo que o domina. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Você pode ver aí por esta imagem algumas ilustrações de vício: bebida, jogos, tecnologia, drogas, cigarro. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito de cada um deles e talvez e vai surgir alguns outros que nós vamos explorar um pouco mais. Texto base, como dito, 2 Pedro 2,19. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Vocês vão perceber aí que a palavra domina está destacada, porque nós vamos explorar esse tópico, essa palavra desse versículo. Porque o homem é escravo daquilo que o domina. Se algo domina o homem, ele é escravo daquilo. Pode ser uma pessoa, como pode ser uma situação. E nesse contexto, né, nós vamos pegar aqui agora o significado da palavra vício. Aí nós vamos fazer uma correlação entre vício e o domínio, que nós acabamos de falar. Termo que vem do latim, que significa defeito, ofensa, imperfeição, falta, tanto física quanto moralmente. Eu vou explorar muito mais, eu quero que você guarde a parte que diz falta. Vício, termo que vem do latim, que significa falta. Os outros significados também tem, mas nós não vamos explorar muito essa parte, né? Eu quero falar da parte falta, vazio. Né? Falta tanto física quanto moral. Nós vamos falar disso ao longo aí do nosso tempo. Eu trouxe aqui uma imagem de uma sequência de pedras de dominó. Você acredita que todo mundo, se não todos, mas a maioria já deve ter visto vídeos ou brincou com isso, né? O efeito dominó, quando você organiza dominó e derruba um primeiro e vai caindo tudo. Tem gente que monta assim, olha, um lugar grande, com muitas peças de dominó e até de vários tamanhos, né? Já vimos. Então, eu quero que você guarde essa imagem em que nós vemos os dominós as peças de dominó enfileiradas, e imagine isso como se fosse um ciclo da nossa vida em que nós surgimos neste plano terreno,
aqui começa a primeira peça e tudo está por acontecer ao longo da nossa vida. Pode ser que as peças continuem em pé, pode ser que algumas delas caiam, e isso são situações da vida, o cair, o levantar, né? Fracasso, sucesso, situações diversas que nós enfrentamos. E aí, dentro dessa ideia, dessa imagem, nós vamos explorar bastante isso dentro do contexto do vício, tá bem? Guarde isso, nós vamos voltar a essa imagem de tempos em tempos. E aí você vê um agente que dá um start, né, um pontapé inicial, um início a um ciclo de queda das peças. Aqui nós estamos vendo uma primeira peça sendo empurrada e não sabemos até onde ela vai. Se vai haver alguma interrupção desse ciclo de queda, se vai ser reerguido, se vai cair tudo. Mas vamos seguindo aqui o nosso raciocínio e nós vamos ver isso onde vai chegar. E aí, olha, algumas situações na vida às vezes parece que é uma queda atrás da outra. É um ciclo de derrocadas que parece que vai levar a uma destruição. E alguns casos nós vemos, né, histórias de pessoas, situações que chega até a última pedra de dominó. Aqui poderíamos estar dizendo, ilustrando, através dessa ilustração, até mesmo a morte. É uma situação de vício, por exemplo, que leva a pessoa à morte. E aqui eu vou trazer uma definição de vício. Essa definição eu extraí da revista Conflitos da Vida, lição 12, Editora Cristã Evangélica, edição de 2017. Ao tratar do tema, existe lá uma definição que eu achei bacana trazer aqui para nós, meditarmos nela. Eu vou fazer uma primeira leitura dessa vez, eu vou voltar algumas outras vezes com essa definição após explicar e demonstrar algumas situações, e você vai percebendo que ao longo do tempo nós vamos conseguir compreender melhor essa definição. No primeiro momento é bastante informação, mas nós vamos evoluindo. O que é vício? Segundo essa definição que eu trouxe, qualquer prática de atos repetitivos, difícil ou impossível de controlar, tanto no aspecto psicológico quanto físico. Atos geralmente prejudiciais ou moralmente censuráveis. Calma, não precisa decorar, nós não vamos repetir nesse momento. Nós vamos conversando e resgatando o significado dessa palavra na medida que a gente vai evoluindo com o assunto. Como o vício se instala em uma pessoa? As coisas não acontecem do nada, né? Ninguém nasce com vício, ninguém nasce viciado em nada. Mas esse vício, lembrando daquele trechinho do significado, essa falta que eu vou trabalhar aqui mais adiante como sendo um vazio, ele se instala em uma pessoa. E como que isso acontece? Nós poderíamos trazer várias explicações, mas eu gostei especialmente dessa que eu vou trabalhar. Seriam aí 3 etapas ou estágios, passos, eu não sei a melhor definição, porque você vai se interessar, mas vamos imaginar aí 3 etapas, né? 3 estágios para uma pessoa ter um vício instalado em sua vida, né? Primeiro, hábito. Segundo, tolerância. E terceiro estágio, dependência. O hábito, né, uma coisa que vai acontecendo repetidamente, vai aumentando a sua intensidade e vai incorporando no comportamento da pessoa. A tolerância é a resistência, a capacidade de resistência da pessoa a esse hábito que está entrando. Às vezes a pessoa, num primeiro momento, tolera um pouquinho, ou às vezes ela resiste. Mas chega um determinado momento que o hábito toma conta e ela já avança para um estágio de tolerância 2, digamos dessa forma, né? Ela já aceitou aquele primeiro comportamento e a tolerância já foi vencida, vai para um nível de tolerância 2, 3, 4, até que chega um momento que não tem mais resistência ao hábito e a tolerância chega a um nível de 0. Vamos supor que no hábito estágio 1 a pessoa tem uma resistência nível 10. Estou criando isso aqui agora. Depois cai para o 9, até chegar no nível 0, quando ela não consegue resistir a mais nada e o hábito toma conta dela de tal maneira que gera agora uma dependência. Ela depende daquele hábito.
ela precisa daquilo, ela não tem mais vontade, o hábito já a domina, e inclusive as suas vontades. Ok? Vamos ficar por aqui com essa definição, porque na sequência nós vamos retomando e ilustrando isto. Vamos aqui citar algumas situações de vício, né? Bebida, cigarro, fumo, né? Drogas, jogos, pornografia. Eu vou trabalhar um pouquinho a questão da infidelidade conjugal, depois eu explico isso melhor. Prostituição, pedofilia e games. Ok? Vamos trabalhar desses todos eu vou explorar um pouco mais 2, mas vou passar por eles rapidamente aqui para que a gente fale só um pouquinho para não ficar na simples citação. A bebida, a pessoa começa lá, lembra lá? Hábito, tolerância, dependência. No primeiro momento, ela bebe socialmente, não me faz mal, eu gosto, eu domino. Num segundo momento, os níveis de tolerância começam às vezes com uma bebida um pouco mais simples, uma champanhe, um vinho, uma cerveja, aí depois já vai para um nível mais avançado, de um whisky, né? E aí vai para bebidas mais fortes, e chega um ponto que tem pessoas que chegam no domínio da bebida tão grande que tem pessoas que têm até tremedeira, enquanto ela não bebe, ela não estabiliza. E ela precisa da bebida, então ela bebe fora de hora, bebe de manhã, bebe de noite, acorda de noite para beber, está nervoso, bebe. A bebida traz o equilíbrio, porque ela, nas situações que ela está, no fim de um dia de trabalho, na manhã, ao longo do dia, no momento de estresse. Então a bebida é o seu refúgio para causar uma paz, uma tranquilidade a si, né? E chega um ponto em que ela, às vezes, até coloca seus recursos nisso, gasta dinheiro com isso, às vezes não põe uma coisa importante dentro de casa, um alimento, para tomar suas bebidas e ficar, às vezes, num bar. Pessoas que ficam em bares aí o tempo todo, horas, e fica ausente de casa, traz esses danos para a vida familiar também. Em alguns casos, o vício da bebida é tão grave que ela fica numa dependência química tão grande da bebida que vive embriagado, e nisso também às vezes perde trabalho, oportunidades de serviço. Se é um autônomo, por exemplo, que vai naquela condição embriagada, não vai conseguir, né, exercer bem o seu trabalho. Eu já tive uma experiência de estar com um vendedor que estava me oferecendo algo e ele estava embriagado. É lógico que eu não vou fazer negócio com uma pessoa assim, né? A gente, às vezes até por ansiedade, acaba fazendo um negócio ali, mas enfim, você vai suspeitar de um vendedor embriagado, nesse exemplo que eu dei. O fumo, o tabaco, de um modo geral, né, hoje tem outras formas de cigarro, narguile, que traz o mal, né, para o pulmão, para o corpo, garganta, câncer, doenças que prejudicam o corpo da pessoa. É um dano muito mais, às vezes, na própria pessoa. E as drogas ilícitas, né, que vai envolver o tráfico, alimentar um mundo do crime, e a pessoa vai ter aí, às vezes, também essa questão da evolução dos níveis de drogas. Lembra lá, hábito, tolerância, dependência. A pessoa começa com, sei lá, um cigarro de maconha, depois vai para cocaína, depois vai para o crack, e aí às vezes chega até naquela situação, né, de parar numa cracolândia. O seu nível de resistência, a sua tolerância na primeira droga já não satisfaz mais, ela precisa descer. Então a tolerância vai diminuindo até que chega no zero, e ela precisa de muito mais droga, de uma droga mais forte, porque a sua tolerância não encontra mais satisfação naquele estágio que ela está, ela precisa avançar os estágios, e ali às vezes tem até a situação, lembrando lá do ciclo das pedras do dominó, pode vir a ter uma overdose e a última pedra ali cair do dominó e a morte. E os jogos, né? Nós vemos também pessoas que têm vício em jogos de azar, maquininha, loteria, mas tem casas de jogos, bingos, que a pessoa entra lá, cassinos, e a pessoa, né? Você vê nessa imagem ao fundo, tem um relógio, tem joias, a pessoa coloca bens, tem pessoas que colocam carro, coloca até a casa própria dele nisso, perde tudo. E tem gente que chega a ser assassinado porque ele não consegue pagar uma dívida de jogo.
esse mundo é muito complicado você entrar nele, porque a pessoa vicia e ela sempre acha que vai virar o jogo, que vai ganhar, que vai recuperar, e aquilo vai só aumentando e ela acaba muitas vezes num fim trágico. Dentro dessa ideia das pedras do dominó, pode ser que chegue até a última pedra cair. E nós vamos ver aqui a pornografia. Eu quero falar um pouco mais sobre pornografia. Eu senti, né, no momento da preparação desse material e na exposição, algo me levou a explorar esse tópico. Não sei o que o Espírito Santo está querendo falar, com quem especificamente, se tem alguém entre nós ou alguém que em algum momento vai ter acesso a esse vídeo, mas o Espírito Santo está me levando a falar um pouco mais sobre esse tema, pornografia. É um tema que não é falado, é um tema indigesto, é um tema que muitas vezes a gente foge dele, tem gente que não gosta de ouvir, tem gente que recrimina, mas não adianta, irmãos, nós precisamos falar, porque a pornografia é uma situação que acontece no secreto, no oculto, e muitas vezes está acontecendo na sua casa, pode estar acontecendo na minha casa, ninguém está livre disso, mas é um vício que leva a um fim que muitas vezes nós vamos ver, né, não é um fim bom. Dentro daquela ideia, hábito, tolerância, dependência. Primeiro estágio, a pessoa está lá no nível de tolerância 10, digamos, o hábito está iniciando. A pessoa tem os primeiros contatos com fotografias, se é um homem, está curtindo ali uma foto de mulher nua, se é uma mulher, de homem, tem revistas digitais, físicas que tem isso, Facebook, YouTube, filmes. Nós temos muito disso na internet hoje em dia, então o acesso está super fácil. Mas o primeiro estágio da pornografia, em geral, é um nível mais superficial, fotografias, imagens, às vezes de uma pessoa sozinha. Então um homem, por exemplo, vê uma foto de mulher nua, mulher vê homem nu, no sentido completo da palavra, da nudez, e aquilo satisfaz. O seu nível de tolerância lá, digamos, 10, né, tá suportando aquela imagem. No primeiro momento até a pessoa se questiona, poxa, por que eu estou fazendo isso? Depois que fez, se arrepende e tal. Mas quando ela sai chega um ponto em que é como se aquilo já não satisfaz mais. Perdeu a graça. Né? Aí vai para o segundo estágio, o nível de tolerância começa a exigir algo mais, então já cai para um 9, por exemplo. Essa tabela não existe, tá? Eu estou aqui fazendo para simplificar a explicação. Então, já esgotou a tolerância para fotografia, o hábito. Começou a ver aquilo com frequência, intensidade, com cada vez mais. Não perdeu a graça. Então, o nível de tolerância já desce a régua e aí quero mais. Aí eu vou para um vídeo pornográfico. Aí eu começo a ver agora atos pornográficos. Talvez até na fotografia ainda havia também, tem fotografias de pornografia praticando atos, mas é estático. Já o vídeo é dinâmico, então a pessoa vai ver agora o ato sendo praticado ali por atores em geral, né? Faz coisas ali mirabolantes, e o vídeo começa a ser uma novidade, então já está no outro estágio, né? Já desceu ali o nível de tolerância, agora eu estou vendo o ato sendo praticado, assistindo esses tipos de produtos que são oferecidos. A pessoa pode até pagar, às vezes, canais para ter acesso a filmes, outros de forma gratuita, mas essas coisas, tudo está aí na internet hoje. E, no final, aquilo começa a trazer uma nova satisfação. Opa! Então, o hábito começou na fotografia, já foi para o vídeo. E no vídeo agora chega um momento que o vídeo não tem mais graça, aquela relação heterossexual, homem e mulher, e aí ele começa a achar que não tem mais graça aquilo também. Vamos para o nível 8, aí agora já vou começar a olhar 2 homens com uma mulher, 3, um monte de homens com uma mulher, várias mulheres com um homem, vários homens e mulheres, e ele vai expandindo, porque agora tem novidade, aquilo é legal. Agora chegou um ponto que o hábito agora ali já está
não dá mais, vou baixar um nível 7, porque já perdeu a graça. Agora eu vou começar a consumir pornografia homossexual, sexo entre homens mesmo, e entre mulheres, e tanto no caso gay como o lésbico, e aí depois o estágio 6, e vai descendo o nível, porque ele vai agora querendo novas formas de satisfação, porque ele dá aquela foto lá que ele começou só vendo um corpo nu, já foi partindo para vídeos, e desses vídeos, relações heterossexuais, homossexuais, grupais, e aí chega uma hora que nem isso mais satisfaz, aí eu vou para todas as formas possíveis de prática sexual, com violência, né, sadismo e coisas que muitos desses vídeos, né, existem matérias, estudos, investigações de que foram filmados de forma criminosa ali, praticando aquele ato de forma violenta e não consensual com alguém que está sofrendo ali, por exemplo, uma cena de sexo com sadismo, né, com surra, com um monte de coisa que traz sofrimento para alguém. E depois vamos para o nível pior de todos, que já é agora um dos piores de todos, que não é mais com gente, agora envolve animais na relação sexuais, e essa maneira de prática sexual é condenada por Deus. Você vai ver a palavra de Deus lá em Levítico condenando todas essas formas de sexo entre pessoas de mesmo sexo, com animais, que a palavra nos ensina como sendo práticas sexuais ilícitas, né, do ponto de vista de Deus. Deus entende isso como abominação, inclusive, né? E aí nós já estamos agora no último estágio, digamos assim, do pior nível que a pessoa podia chegar. Sua tolerância já está aqui embaixo, já quase no zero, porque tudo que ela podia consumir já está consumindo, e aquilo chega um ponto, o hábito vai se concretizando, vai se consolidando e avançando nas resistências, a tolerância cada vez menor e a pessoa cada vez mais dependente daquilo vai para procurar outros tipos de satisfação, como, por exemplo, sexo envolvendo crianças, pornografia envolvendo sexo com crianças, né, pedofilia, e isso tudo vai se acumulando. Tem pessoas que viveu isso, dá suas declarações, seus testemunhos de como ele sofria também com aquilo. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa depois quer transferir aquilo para sua relação, com a sua esposa, com o seu marido, ou alguns preferem nem envolver o cônjuge, vai querer praticar isso agora, vai sair do estágio do telespectador e quer ter uma situação mais ativa com aquilo. Tem os sites que a pessoa agora vai ter o sexo virtual, em que ele está daqui, a pessoa do outro lado, e tem uma interação virtual, que em geral, geralmente tem sempre aí também a masturbação envolvida em tudo isso, e a pessoa chega ao ponto da prática sexual virtual, como eu falei, e chega ao ponto de querer aquilo para o mundo real. Pode querer impor isso ao seu cônjuge, ou então, para não criar esses problemas em casa, vai procurar uma prostituta, uma garota de programa, um garoto de programa, um prostituto, para fazer. Agora eu quero também praticar isso. Ficou na minha cabeça, só ver não tem graça. Quero fazer. E aí vai procurar meios de fazer isso. Estou falando de pessoas casadas, mas pessoas solteiras também praticam isso. E chega ao ponto também de querer ter essa experiência com o animal, e aí chega alguns que chegam ao ápice da criança e cai na pedofilia, que a nossa cultura aqui recrimina, e graças a Deus no Brasil a gente não aceita isso. Tem gente que quer achar que isso é normal, mas não é. Tudo isso perante Deus é algo que Deus não nos fez para ser dessa forma. Deus tinha um plano muito melhor para nós. Isso tudo é o nosso distanciamento de Deus, que faz com que queiramos coisas que vão no sentido contrário da vontade de Deus. Isso está no pecado que habita em nós, na velha natureza daqueles que já receberam o Senhor, e nós vamos mais adiante falar um pouco como lidar com essa questão da velha natureza e da nova natureza em Cristo. Então a pornografia é um exemplo bom para se trabalhar essa questão do hábito, da tolerância e da dependência. Eu citei aí uma sequência de situações que acontece, muita gente se envolve com isso,
E eu gostaria de clamar aqui, se alguém que me ouve nesse momento está envolvido com essa situação, busque ajuda em Deus, procure socorro. Deus tem solução para você. Deus quer abrir uma porta para que você saia dessa situação e seja vencedor nessa área da sua vida. Não se deixe dominar, como foi dito na palavra, todo homem, toda mulher é escravo daquilo que o domina. Não se deixe dominar por nada. Tem saída para você. E eu quero nessa hora interceder por sua vida para que você encontre solução. Seja qual for o vício que você tenha na sua vida. E vamos continuar aqui. Eu quero mostrar aqui essa imagem que ilustra, né, o efeito no pulmão dos tipos de vícios, né, que exalam, né, no caso do cigarro, narguilé, né, e vai trazer prejuízo ao pulmão, um câncer tanto do pulmão como de garganta. E no caso aqui da pornografia, a gente vê aqui para onde que vai o efeito, vai para a mente. Fica uma mente promíscua, uma mente deteriorada, que quer cada vez coisas mais abomináveis, né? E isso interfere até no relacionamento, né? A infidelidade resulta em infidelidade conjugal, às vezes namoro, às vezes casamento. Essa aliança mais escura ilustra aí a infidelidade dentro de uma relação, de um casamento, por exemplo. Se o homem tem gente que é viciado na traição, na infidelidade, com prostitutas, com garotas de programa, com prostitutos, com garotos de programa, no caso de mulher, ou homens mesmo, que tem relação com outros homens fora do casamento. Tem um casamento heterossexual, mas tem uma vida extraconjugal com um garoto de programa, por exemplo, né? E a pornografia também é uma maneira de infidelidade, né? E a prostituição, né? Tem pessoas viciadas em prostitutas, em prostitutos, homens, mulheres, né? A gente vê muito mais homens, mas a gente lê a respeito e a gente vê que é um mercado movimentado hoje em dia por mulheres também, que procuram garotos de programa e prostitutos. A pessoa que quer satisfação sexual por meio de um profissional do sexo, que vai experimentar todas aquelas coisas que eu já falei agora há pouco, a partir aí da pornografia, que é um dos meios de incentivar, né, a esse estímulo, né, a busca desses profissionais que estão lá ganhando dinheiro para oferecer o sexo que vai agradar a pessoa, porque ela está consumindo sexo. Então ela paga, ela exige o que ela quiser dessa pessoa que ela está ali contratando. Pode ser uma prostituta na rua, pode ser uma casa de prostituição, prostitutos de luxo, né? Tem de tudo nesse mercado. E a pedofilia, como já foi dito, né? É um crime, é uma coisa que nós não aceitamos em nossa cultura, mas tem acontecido e a gente vê notícias muito tristes a respeito desse tema. Eu acho que não é o foco do momento, então não vamos ficar aqui só com a citação. E eu queria falar um pouco do vício em games, né? O fato simples de jogar game não é vício. Nós vamos ver aqui algumas informações a respeito quando que é vício, quando que já pode ser considerada ali um problema, né? Para a pessoa e para quem está ao seu redor. Tem pessoas de todas as idades viciadas em videogame, né? Jovens, adolescentes, crianças e até adultos, homens casados que dedicam tempo ao videogame muito mais do que a família, do que a esposa. E eu quero trazer aqui um infográfico da Organização Mundial de Saúde, salvo engano esse infográfico que é de 2008, e ele traz umas informações interessantes. Ele tem o seguinte tema, né? Fique atento. 3 sintomas do vício em games, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde. Esses 3 sintomas, eles indicam que a pessoa tem esse vício, né, em games. O primeiro sintoma, não ter controle de frequência, intensidade e duração com que se joga videogame. Ou seja, o tempo que ele dedica para o jogo do videogame não domina ele, não tem mais controle sobre isso, ele não consegue parar. Ele começa e não consegue. Alguém tem que parar ele ou alguma coisa tem que tirar ele daquilo, né? Então,
a pessoa já está naquele estágio que eu falei lá do hábito, começou brincando, jogando, foi aumentando o tempo, a tolerância ao jogo foi cada vez reduzindo, e aí chegou agora no nível de dependência. Ele precisa tanto daquilo, mais do que como se aquilo dominasse ele, aquilo que quer ele, não ele que quer aquilo. Ele está fazendo alguma coisa, a mente dele está puxando ele para o jogo. Ele está parado, a mente dele está lá no jogo, ele está pensando no jogo, o jogo está passando na sua mente, está andando, está brincando, fazendo movimentos como de um jogo, uma criança, por exemplo. Então, não ter controle de frequência, intensidade e duração com que se joga videogame. Se é uma criança, os pais ali ainda têm alguma maneira de trabalhar com isso, mas se é um adulto, se é um marido, se é um jovem, se é um homem, uma mulher, né? Como que lida com isso? O segundo sintoma, priorizar jogar videogame a outras atividades. Então, por exemplo, um homem casado, ele fica a noite toda aí adentro jogando e não tem atenção com a sua esposa, por exemplo. Tem homens que trocam até a atividade sexual, a relação sexual da sua esposa com o jogo, ou seja, ele rejeita a sua esposa porque ele quer ficar brincando, né, jogando. São jogos online, os nossos dias, né? Nós podemos jogar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Se souber falar idiomas, joga com pessoas que interagem pelo chat ali, conversa, tem meios de você interagir com as pessoas, né? Antes você podia trazer uma pessoa na sua casa, um filho, trazer um coleguinha para jogar quando era offline, né? Um cartucho, um DVD, mas com a atualização das tecnologias, nós temos hoje jogos online, então não precisa de nada. Você joga aqui, você está jogando com qualquer pessoa, até estranho, você nem sabe com quem você está jogando, né? Se aquela pessoa é uma pessoa confiável ou não. Então, a pessoa passa a priorizar o jogo ao invés de outras atividades. A pessoa, por exemplo, trabalha home office. Ela está em casa e aí ela rouba o tempo do trabalho com o jogo. Ela está priorizando o videogame em relação ao jogo. Então é um sintoma de que há vício aí sim. E o terceiro sintoma é continuar ou aumentar ainda mais a frequência com que se joga videogame, mesmo após ter tido consequências negativas desse hábito. Por exemplo, aquele homem casado, a mulher cansou, foi embora, divorciou dele porque ele prefere o jogo em relação a ela, dá mais atenção aos games, aos amigos virtuais do que a ela. Ela rompe com ele, por exemplo. Em vez dele tirar uma lição disso, ele intensifica ainda mais, aumenta a frequência e é como se nada tivesse acontecido com ele. É vida que segue, né, digamos assim. Então, esses três passos aí, esses três sintomas, perdão, eles indicam que há um vício de game ali instalado. E alguns números desse infográfico aí da OMS, né, que diz o seguinte: até 20% dos jogadores no mundo têm o transtorno. É uma estimativa aí da OMS. Ou seja, de cada 100 jogadores, 20 estaria, né, com transtorno do vício do game. Não é todo mundo que joga, como eu disse, mas tem 20 que está naquele quadro ali daqueles três sintomas mencionados. 300 mil jogadores foram considerados viciados em games na Coreia do Sul em um levantamento feito pelo governo em 2007. Imagina agora, 2020, 13 anos depois, né? Então, 12 meses é um intervalo de análise do paciente estipulado pela OMS para que o diagnóstico concreto de vício em games seja feito. Ou seja, demora tempo para diagnosticar. Isso significa o quê? Quanto mais rápido a pessoa percebe e procura, reconhece o vício e procura ajuda, ela vai ali, pelo menos um ano para poder caracterizar e entender bem o que está acontecendo para fazer uma terapia, para tratar daquilo. Né? Então, não é simples a identificação do problema. Por isso que a gente não pode sair falando que a pessoa é viciada, mas, né, como os números dizem, cerca de 20% dos jogadores são viciados. Né? Quantos jogadores tem no mundo? Eu não sei. Eu sei, né, conheço pessoas que jogam, mas eu não posso sair afirmando que elas são viciadas. Se tiver aqueles sintomas mencionados ali à esquerda, na minha esquerda, os 3 sintomas, já é um indicativo. Aqui no centro nós vamos ver uma informação interessante. 55 horas jogando direto
passou um jovem atendido no Hospital das Clínicas de São Paulo em 2008. O rapaz ficou 55 horas jogando videogame, brincadeira, 2 dias e 7 horas ininterrupto. Será que esse rapaz tomou banho, comeu, trocou de roupa? Eu fico imaginando. Que loucura é isso, né? E deu um treco nele. O cara travou e teve que ser socorrido. Olha só, que coisa. Aí você já sabe, dali já sai com diagnosticado que está mais do que viciado, né? É uma overdose de videogame que resultou aqui ainda, não sabemos aí o resultado, se a pessoa morreu ou não, mas foi socorrido, foi atendido lá, então eu imagino que não morreu. Foi uma overdose de game. Não é só overdose de drogas que a gente ouve falar, overdose de game que nós estamos falando. E aqui no Oriente do mundo, né, nós temos aqui algumas preocupações que nós vamos ver aqui três exemplos, né, da Coreia do Sul, do Japão e da China. Na Coreia do Sul, o governo criou uma lei para proibir o uso de games por pessoas menores de 18 anos entre meia-noite e 6 horas. No Japão, os jogadores são advertidos caso passem mais do que uma certa quantidade de horas por mês jogando videogame. Na China, a gigante de tecnologia Tencent determina um limite de horas que uma criança pode jogar. Eu não sei como isso é controlado, como que isso acontece na prática. É uma iniciativa aí para ajudar, né? Não sei se tem efetividade. Mas são iniciativas que a gente vê aí já como se tivesse algum tipo de preocupação com essa situação. Não sei o efeito prático disso. Aí embaixo você vai ver nessa apresentação no slide a fonte desse infográfico, né? Você pode entrar lá depois e ver mais detalhes. E no final tem uma leitura que eu sugiro, é um artigo simples, curto, bem didático, bacana. Dá uma lidinha nele lá, né? Ele é um artigo que fala sobre vício em eletrônicos virou doença e fala dos efeitos que isso gera na pessoa, dos prejuízos que provoca nela, no corpo, na mente, né? Nas suas atitudes, na sua forma de pensamento. Olha, é muito legal. Não deixa de ler, você vai agregar bastante a você aí sobre esse assunto. Bom, vamos retomar agora a definição de vício, trazendo todo esse conjunto de informações que foram trabalhadas. Vício é qualquer prática de atos repetitivos. Lembra lá do hábito? Difícil ou impossível de controlar. Lembra lá da dependência? Já dominou a pessoa. É impossível já de controlar. Tanto no aspecto psicológico quanto físico. Lembra lá da definição da falta lá do vício? O que era, né? Falta pode ser tanto no aspecto físico como psicológico ou moral, né? E atos geralmente prejudiciais ou moralmente censuráveis. Prejudiciais à saúde, o cigarro que eu falei, né? A bebida, ou moralmente censuráveis, como questão da pornografia, da prostituição, né? São situações aí que poderiam ser ilustradas. Então você percebe que a definição já está ficando um pouco mais claro para você compreender o que é um vício. E dentro dessa ideia aí que eu já mostrei lá no início, da sequência das pedras do dominó como sendo ciclos, situações da vida, né? Eu quero comentar aqui rapidamente um caso que podemos considerar como um exemplo, né? É ruim quando você cita uma pessoa, mas era uma pessoa assim maravilhosa, que tinha um talento, um dom espetacular, começou a usar isso dentro da casa do Senhor e usava isso para a glória do Senhor, mas foi encantada por outras coisas e foi desenvolver uma carreira musical e que na caminhada surgiram alguns probleminhas nessas pedras de dominó e o desfecho, infelizmente, não foi muito bom, né? Foi ruim. Nós estamos falando aqui, eu quero falar um pouquinho da cantora Whitney Houston, uma cantora americana que eu tenho uma admiração muito grande pelo talento que ela tinha, né? Você pode depois acessar mais informações. Quem tem, por exemplo, Netflix, tem um documentário sobre ela, tem um filme que foi feito recentemente, tem coisas na internet, no YouTube, que você pode entender mais detalhes aí, o que aconteceu na trajetória dela. Mas eu quero resumir aqui a situação da vida dela como alguém que começou de uma forma jovial, bonita, e que chegou na maturidade, atingiu o ápice do sucesso, ganhando prêmios
né, na sua carreira, destaque, chegou ao topo do sucesso, do estrelato, de ser admirada por pessoas do mundo inteiro, fez shows pelo mundo inteiro, encantou plateias em todos os lugares com a sua voz, uma voz assim muito diferente, uma voz superior assim que você via que era única, né, um talento que Deus deu. E infelizmente, né, na caminhada começou a primeira pedra do dominó começou a cair, como eu disse, hábito, tolerância, dependência. Entrou na sua vida o hábito da droga, que foi corroendo a sua tolerância até chegar num nível de dependência severo. E ela começou a sua queda. Você vai vendo pelas imagens, né, a transformação, a destruição, a deterioração. E ela tentou em algum momento retomar sua carreira, a sua voz já não era mais a mesma, a droga estragou as suas cordas vocais e você vê aí a sequência, a sucessão de tombos, de queda e de fracasso que alguém que foi elevado ao topo de uma carreira musical começa a derrocada, a caída. Aí uma matéria de uma revista mostrando a situação dela, né? Ela ficou muito desfigurada, né? Aquela mulher bonita que era, que apresentava-se, olha só como que foi, passou a se ser vista, né? Esse comparativo aí do sucesso e no período da sua derrocada, né? Aí ao centro, já bem, quase no fim da sua vida. E como nós falamos, né? A última pedra caiu no dia 11 de fevereiro de 2012, quando ela foi encontrada morta numa banheira de um hotel lá nos Estados Unidos, e que não se sabe se foi suicídio ou se foi overdose, enfim, mas ela morreu lá no hotel. Esses documentários que eu mencionei, você vai ter mais detalhes quem se interessar, né, em saber mais. E volta lá de novo. Vamos trazer aqui, eu estou batendo bastante nessa tecla para essa fixação. Essa imagem aí traz, né, o vício, né, uma prisão, uma bola de ferro que você carrega, que ela vai crescendo, ficando cada vez mais pesada. Então, o vício é qualquer prática de atos repetitivos, né, hábito, difícil ou impossível de controlar, dependência, tanto no aspecto psicológico quanto físico. Né? A pessoa às vezes tem uma necessidade física, como é o caso, por exemplo, da prostituição, e o psicológico da droga, por exemplo, e atos geralmente prejudiciais a si, a quem está no seu entorno, ou moralmente censurável, como no caso da prostituição, da infidelidade e da pornografia, foram os exemplos dados. Né? E qual é o caminho da recuperação? Como que reverte esse processo, ou como que interrompe a queda das pedras do dominó, para que ela pare de derrubar as pedras seguintes e mantenha aí a sequência de pé? Qual é o primeiro passo a dar? Né? Eu trago aqui uma frase para uma reflexão nossa, né? O primeiro passo para chegar a algum lugar é decidir que não está mais disposto a ficar onde está. Tem que ter movimento, tem que ter dinâmica, tem que sair de onde está. O grande desafio é convencer a pessoa de que ela precisa reconhecer que ela está numa situação de vício, que ela precisa sair daquela situação. Ela primeiro precisa reconhecer a sua situação e depois precisa admitir que precisa de ajuda, porque sozinho ela não vai conseguir. Né? Então, reconheço e aceito ajuda. Meu trabalho, o seu trabalho com pessoas que têm vício, é de ajudá-la a reconhecer, porque ela tem muita dificuldade de reconhecer. A sua fase de negação é muito longa. Nego, não tenho, não preciso de ajuda, não tenho nada, isso não é vício, eu só estou brincando, eu só estou isso, só estou sempre com um só aí, né, reticência. Mas precisa, o primeiro passo para sair do lugar de onde está é reconhecer que tenho vício. E o segundo passo é preciso de ajuda, socorro, me ajuda, Senhor Jesus,
vem em meu socorro, eu não posso. Se você está sozinho agora, está me ouvindo, não tem ninguém falando com você, só eu nesta mensagem. Você precisa clamar a Jesus, me ajuda. Procura um familiar, procura alguém conhecido, me ajuda. Eu reconheço, eu estou precisando dessa ajuda, que eu estou viciado em tal situação. E a palavra de Deus vai dizer assim lá em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas convêm. Não posso, apesar que eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, né? Então, fique com esta mensagem. Olha, lembra lá? Todo homem, toda mulher é escravo daquilo que o domina. E essa palavra agora aqui vai dizer: todas as coisas, eu posso todas as coisas, mas eu não deixarei ser dominado por nenhuma delas. E aí, o vício, o homem é escravo daquilo que o domina. O que a pessoa está buscando suprir através do vício? Né? A gente faz essa pergunta: por que a pessoa busca aquilo que ela está fazendo, que vira um hábito, supera todos os estágios da sua tolerância e vira uma dependência? O que está acontecendo? Né? Ela está buscando preencher um vazio existencial. Esse vazio ficou no ser humano quando ele se distanciou de Deus, dessa relação que tinha lá no Éden, quando Adão e Eva se separam dessa harmonia, dessa relação de paz com Deus, rompeu, entrou a inimizade, e agora nós precisamos de Deus para restaurar essa paz. E o vazio está em todos. Quando não se coloca esse vazio, não é preenchido com Deus, nós vamos buscar outras coisas. E aí tudo aquilo que já foi falado são formas de preencher um vazio que nunca é preenchido. Por isso que ele vai avançando. Por isso que ele vai para os estágios seguintes. Porque o vazio continua. É como se fosse um buraco sem fundo. É uma sacola com fundo rasgado. Você vai colocando coisas e vai entrando e cada vez mais caindo. Então, por isso que isso nunca traz satisfação. O vazio existencial tem uma forma de preencher. Nós vamos falar disso daqui a pouco. E quais são os sinais que indicam que uma pessoa está começando a ficar viciada? Quando ela investe tempo, energia e recurso no objeto de desejo que ela está intensificando em sua vida. A pessoa começa a fazer bastante, ela começa a dedicar energia, ela começa a gastar com aquilo. Então, em qualquer atmosfera dessas aí, do game, por exemplo, a pessoa está ficando muito tempo, está ficando, né, está se dedicando bastante àquilo, está investindo em jogos, assinaturas, equipamentos, né? Se é em outras esferas do vício, né, de bebida, está gastando dinheiro, está ficando mais tempo na rua, no bar, com os amigos, está gastando mais dinheiro com bebida, né, vodka, whisky, vai para baladas e lá consome bastante bebida, volta carregado, bêbado, né? E assim vai, todas as formas de vício que nós já falamos, a pessoa começa a dedicar tempo, energia e recursos naquilo. E o que a pessoa viciada deve fazer para enfrentar e vencer o vício no ponto de vista terapeuta? Agora vamos caminhar um pouquinho já para sair da situação de vício, né? A pessoa precisa reconhecer o problema e aceitar ajuda. Isso é com a pessoa viciada. Ela precisa reconhecer o problema e aceitar ajuda. Se você que me ouve e se identificou em alguma das situações que eu mencionei como sendo vícios, você precisa reconhecer. Você precisa olhar para si mesmo e falar: tem um problema, eu tenho um problema. E eu não vou conseguir resolvê-lo sozinho. Eu preciso de ajuda. E essa ajuda pode ser terapêutica, através de terapia psicológica, de um psicólogo. Ela pode ser uma ajuda de uma internação em uma casa de recuperação, dependendo do tipo de vício que você tem. Então você precisa reconhecer o problema que você tem e aceitar ajuda. E o que a pessoa viciada deve fazer para enfrentar e vencer o vício no ponto de vista espiritual?
E se a pessoa que está viciada aqui em tudo isso que a gente está falando for alguém que já teve um encontro com Jesus? Olha como isso é chocante. Talvez você até sinta o impacto disso que eu estou falando. Como assim? Não, não é possível. É possível sim. Tudo isso que eu falei, nós vemos e sabemos que existe. Não adianta negar o problema. É o mesmo caso aqui em cima. Vamos reconhecer o problema e vamos entender que isso acontece sim. Não sabemos com quem, como, mas o trabalho da igreja, o trabalho nosso, da comunidade cristã, é auxiliar as pessoas e não condená-las. É abrir portas, caminhos para que ela se sinta acolhida para ser ajudada e restaurada. Se não for isso, nós somos um grupo de pessoas que estamos aqui para condenar pessoas. Isso foi o que os fariseus, os mestres da lei no tempo de Jesus fazia. Pegou lá a mulher adulta, levou para ele e queria que ele desse um veredito de condenação. Jesus vira para ele e fala assim: se vocês estão de boa aí com o pecado de vocês, está todo mundo santão aí, joga as pedras nela aí. Pode jogar a primeira pedra. Todo mundo saiu fora. Por quê? Porque eram pecadores. E cadê o homem que estava pecando com ela? Então, Jesus estava ali, não passando a mão na cabeça da mulher. Olha, pode pecar à vontade. Não. Tanto que no final ele falou: e você aí? Vá e não peques mais. Restauração. Abrir portas para o restabelecimento das pessoas, recuperação. Então, o que essa pessoa precisa? Ela precisa buscar socorro em Deus. Clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me ajuda, eu preciso sair dessa situação, não consigo mais conviver com isso, reconheço que tem esse problema e aceito a sua ajuda. Eu quero que o Senhor venha em meu favor. Jesus é a solução, é a principal solução para esse problema. Por isso que eu trago aqui esta imagem. Deus providenciou a solução do pecado de todos nós. O vazio existencial gerado pela inimizade de Adão e Eva para com Deus quando desobedeceram uma orientação, uma ordem direta de Deus, foi o afastamento, e esse afastamento gerou um vazio, uma falta que o homem passou a procurar preencher isso de várias formas. E Deus, ao longo da sua palavra, vai trazendo maneiras de restaurar esta comunhão com o homem, e isso pode ser trabalhado em outro momento, né, em outro tema, não agora, mas Jesus, a palavra de Deus vai dizer que ele veio no momento perfeito, na plenitude dos tempos, no tempo ideal, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, no tempo e na época e no lugar exato onde Deus queria que ele viesse, para abrir o caminho da reconciliação nossa com Deus. E aí ele vai nos trazer a libertação desse peso do pecado e vai preencher, vai habitar em nós. Ele vem agora habitar em nós. Jesus não é mais um lugar, Jesus agora faz parte de nós. Deus não é mais um lugar. Deus integra a nossa vida e ao entrar em nós ele limpa a casa, ele tira tudo que não presta, porque agora ele preenche o espaço, sabe? Ele está enchendo aquele espaço, tudo que não é dele vai ter que sair, porque ele está preenchendo esse lugar. E lá em João 1,12 vai dizer que todos aqueles que o receberam a Jesus, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, nascido não da vontade do homem, da mulher, mas sim da vontade de Deus. E também lá aos Coríntios o apóstolo Paulo vai falar que agora quem está em Cristo é uma nova criação, nasceu de novo. As coisas do passado ficaram lá para trás e tudo se fez novo. Nós ressurgimos em Cristo na sua ressurreição. Ressurgimos com Ele quando nós o aceitamos como único, exclusivo e suficiente Salvador, que é capaz de nos dar vida, e vida é abundância. E aí, todas essas coisas que nos dominam agora, nós vamos ser servos do Deus Altíssimo. Vamos pertencer ao seu reino, vamos trabalhar por Deus aqui na terra. E aí Paulo vai dizer que Deus nos deu esse ministério da reconciliação. Cabe a nós agora reconciliar os homens e as mulheres com Deus, aqueles que ainda não os reconheceram. E essa é a missão de Deus. E ele vem, através do seu Filho, nos trazer libertação de toda forma.
no sentido mais amplo da palavra, libertação do pecado, da morte. E nós temos agora aqui em Jesus, que é tido como a verdade. Ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesse sentido que eu estou falando, não em outros aspectos. Essa palavra é: Jesus é a verdade, e ele liberta o homem do engano do pecado, que é a mentira que Satanás coloca em nós, para não crermos que Jesus é a salvação. E aqui esse infográfico eu acho ele maravilhoso, que ele mostra aqui, né, os batimentos cardíacos aqui, linear, como se o coração estivesse parando. E lá nós vemos a minha esquerda aqui, ó, vícios, mentira, prostituição, e aqui vai uma lista grande aí para dentro, né? Até que há um encontro com Jesus. Lembra lá do ciclo do dominó? Vai caindo, caindo, chega em Jesus, segura. Agora não cai mais as próximas pedras, porque nasceu de novo. Viva a nova vida em Cristo, nasceu de novo, o coração espiritual voltou a bater, nós renascemos, estávamos mortos em nossos pecados e delitos, até que Jesus entra em nós e nos restaura e nos traz vida. E agora nós temos paz com Deus por meio de Jesus. Como que a família e os amigos podem ajudar uma pessoa viciada? Oferecendo ajuda, como já foi dito. Como a igreja pode ajudar uma pessoa viciada? Oferecendo ajuda à pessoa viciada e a seus familiares. O suporte aos familiares é muito importante, porque sofrem juntos, têm dificuldades, eles precisam se sentir apoiados para não se sentir culpados, responsabilizados pelo vício, por exemplo, de um filho, né? E uma forma que você que está me ouvindo e que está aí nesse conflito interno, nesse confronto de que, será eu sou viciado nisso? Que o Espírito Santo está te mostrando aí agora. A sua mente não pode ficar vazia, você precisa preencher elas com as coisas de Deus. Minha mãe já falava quando eu era garoto: menino, mente vazia é oficina do diabo, vai fazer alguma coisa. Eleve seus pensamentos a Cristo. O que diz lá em Filipenses 4:8? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. E finalizando, meus irmãos e irmãs, o vício tem que ser trocado por virtudes. Quer tirar o vício? Jesus está te ajudando. Tem pessoas que se convertem já no dia seguinte, não quer saber mais de droga, de bebida, de cigarro, de nada. É liberto de imediato. Mas tem pessoas que têm um processo de limpeza. É um mistério, não sabemos explicar por quê, né? Mas um caminho que ajuda você a sair dos vícios, quando você reconhece que tem, procura ajuda terapêutica no Senhor, principalmente no Senhor Jesus, e o Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo quando você recebe o Senhor Jesus, e Ele que desenvolve em você as virtudes. Você precisa substituir, tira o vício. Vício é velha natureza, virtudes é nova natureza em Cristo. E eu quero concluir sugerindo duas leituras. Quem tiver interesse, quiser ler esses dois livros, deve vender aí, pesquisa na internet. Não é caro, livros baratos, menos de R$30 cada um. E eu tenho esses dois livros, né? São livros que aqui pela imagem eu configurei igual, mas olha, um é menorzinho do que o outro, são livros finos. O livro A Mortificação do Pecado, ele tem ele é todo desenvolvido em cima de Romanos 8:13. Ele trabalha a questão da mortificação do pecado como sendo um dever, uma iniciativa, um esforço do homem. Ele precisa reduzir a influência da velha natureza, daquilo que nós chamamos de obras da carne, a palavra chama de obras da carne, né, que leva o homem ao pecado. Então ele tem que diminuir a influência do pecado em sua vida.
essa é uma atividade do homem. E esse livro ele é muito bom. Eu já li ele várias vezes, eu recomendo. A Mortificação do Pecado. E o outro livro, ele já vai para o lado agora de você ir para as virtudes. Lembra? Você tem que, um lado, na velha natureza, a gente tem que anular, dentro do possível, reduzir a influência da carne e do pecado. De um outro lado, nós precisamos nos encher de Deus. Santidade é encher-se de Deus. É deixar Deus guiar sua vida. Né? Então esse livro ele é um estudo inspirador sobre o coração do homem e como pode ser consagrado para a glória de Deus. É um livro maravilhoso, você vai conhecer Deus, você vai ver como é que é se encher de Deus e como é buscar a santidade na sua vida, que é desenvolver a nova natureza, a nova criação que nasceu em Jesus. Então, a velha natureza precisa ser minimizada seus efeitos, porque você não vai vencer o pecado, você vai tentar matar ele todo dia um pouquinho, mas ele não morre, então você anula, você amarra, você imobiliza, mas ele, se você não preencher-se de Deus, buscando santidade, a influência volta. Então é um cobertor curto que fica aqui, ó, pecado, santidade. Nós precisamos trabalhar, né, a mortificação do pecado e também buscar a santidade que vem do Espírito Santo. Nós buscamos, nós temos que ter a disponibilidade, disposição de querer a santidade. O Senhor é uma obra da graça em nós, não é esforço, não é você que se santifica, é o Espírito Santo que te santifica. E você precisa continuar essa obra da graça na sua vida. Eu quero concluir com uma oração para que o Senhor complete essa palavra em sua vida. Senhor Deus, obrigado por esse tempo que aqui passamos. Eu te peço, ó Pai, que nos ajude nessa busca de solução desse problema do vício na nossa vida, de alguém conhecido, de um familiar, de um amigo. Ó Pai, e que o Teu Espírito Santo também fale a nós, nos incomode para buscar, ó Pai, saída para esses problemas que, se porventura alguém que estiver agora ouvindo tenha. Em nome de Jesus, meu Deus, cuide de nós, liberte do vício, liberte, Senhor, dessa escravidão e santifique as nossas vidas. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua atenção, pelo tempo e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado.